Fala, Irmandade! Tudo bem? Voltando às aulas aqui no nosso canal, agora nós vamos acompanhar algumas videoaulas usando os slides do Aula Paraná, que é a aula à distância aqui do governo do estado do Paraná para a rede do ensino básico, ensino fundamental 2 e ensino médio. Nós vamos começar essa videoaula em referente aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar do conteúdo de intervalos reais, a definição e aquele exemplo básico para você gabaritar na sua prova e já ir entendendo o conteúdo, a matéria aí e fazendo chover na hora da sua prova. Vamos lá? Então, pessoal, eu começo com uma pergunta para vocês, né? Quantos números reais existem entre 0 e 1? Né? Quantos números reais existem entre 0 e 1? Estou ouvindo vocês falarem, só tem dois só, professor. Né? Lembrando que números reais, né, de uma maneira simplista, a gente pode dizer que são todos os números que existem, com exceção das raízes quadradas negativas, que são referentes aos números complexos. Né? Na verdade, pessoal, quando a gente fala de números reais, né, a gente pode estar se referindo a frações, a números com vírgula, decimais finitos e infinitos. Estamos nos referindo a raízes, né? Números positivos e negativos. Então, números reais não são apenas números que a gente pensa que é inteiro, né? Pode ser número não inteiros, tá bom? Então, aqui, quantos números reais existem entre 0 e 1? Entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, galera, se eu pensar assim, só tem dois números, mas como é um número real, eu posso falar, aqui tem o 0, 1. Aí você fala, ô professor, mas antes do 0, 1 tem o 0,01. Daí o outro colega lá responde para você, não professor, mas o outro antes dele tem o 0,01, né? E eu vou conseguindo inserir infinitos números entre os que eu já coloquei. Então, dentro do intervalo entre 0 e 1, existem infinitos números reais. Tá? Então, quantos números reais existem entre 0 e 1? Infinitos. Né? Cada vez que eu pensar em inserir um novo número, vai ter outro número. Tá? Então, são intervalos reais. Né? Intervalo real, você tem que ter noção. Eu estou trabalhando com os números de 0 até 1, mas aqui no meio, entre eles, existem infinitos números reais. Então, essa é a ideia de intervalos reais, tá bom? Só voltando aqui, uma pergunta que vocês poderiam ter feito é se eu deveria, tá, considerar o 0 e 1 ou não considerar, só considerar os valores que estão entre 0 e 1. Então, como que a gente poderia fazer isso, né, galera? A gente poderia fazer isso da seguinte maneira. Se eu colocar uma bolinha pintada assim, a gente diz que é um intervalo fechado, tá? Então a gente fala intervalo fechado, tá? Intervalo fechado quer dizer que você inclui o número dentro do seu intervalo, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Entre 0 e 1. Então, para intervalos reais, a gente usa uma reta horizontal, uma flechinha aqui, e coloca x, que é uma abscissa, né? Na horizontal, nós estamos falando de abscissa. Então, se eu perguntasse para vocês entre 0 e 1, incluindo, inclusive, o 0 e 1. Né? Então, aqui, ó, vou colocar uma bolinha fechada, que é um intervalo fechado, ou bolinha fechada, coloco o 0, coloco o 1, tá bom? E faço uma cobrinha entre 0 e 1. Quer dizer que eu vou pegar todos os números que estão compreendidos entre 0 e 1, inclusive o 0 e inclusive o 1, tá bom? Outra coisa, se a gente não quiser incluir o 0 e 1, eu vou pegar todos os números reais entre 0 e 1, mas não vou pegar o 0 e não vou pegar o 1. Eu coloco uma bolinha, só que sem pintar ela. Então a gente chama essa bolinha de intervalo aberto, tá bom? Então intervalo aberto quer dizer que você exclui o número desse intervalo. Vou colocar um L aqui e excluir, tá bom?
Então, como exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, eixo X, aqui está o ponto 0 e aqui está o ponto 1, ok? Então, ó, eu vou pegar todos os números entre 0 e 1, faço uma cobrinha para dizer que é um intervalo, tá? Então, bolinha aberta quer dizer que eu vou pegar todos os números entre 0 e 1, mas não vou pegar o 0 e nem vou pegar o 1, porque é um intervalo aberto, exclui esses números, tá bom? A representação, Irmandade. A representação pode ser por colchetes e parênteses e por desigualdade, tá? Então vamos aqui, voltando ao nosso exemplo lá, o primeiro que eu falei é entre 0 e 1 com bolinha fechada, tá? Eu estou representando usando desenhos, né? Simbologias de desenho, simbologias gráficas, né? Como que eu posso fazer por colchete? Colchete, você representa assim, ó, é um intervalo de 0 até 1, ok? Parênteses você só vai usar quando você tiver um intervalo aberto, tá? Então esse exemplo aqui não tem intervalo aberto, eu não vou usar representação com parênteses, tá? Os dois intervalos são fechados, bolinha pintada no 0, bolinha pintada no 1, quer dizer que o intervalo é fechado. Por desigualdades, nós vamos representar dessa maneira, ó, abre chaves, X pertence aos reais, tem uns alunos meus que falam, é o share, né, professor? X pertence aos reais porque o intervalo é de números reais, né? De 0 até 1, eu estou me referindo aos números reais. A barrinha quer dizer tal que. Aí, tá vendo? Ó, eu tenho o 0, eu tenho a cobrinha que é o X e aqui tem 1. Tá bom? Então, a sequência, o X é a cobrinha, é o meu intervalo, né? Então, eu tenho 0, eu tenho X e eu tenho 1. Para dizer que o X está entre os dois, eu coloco o sinal de menor. Tá? 0 é menor que X, que é menor que 1, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que colocar, quando é bolinha fechada, né, quer dizer que eu posso pegar o 0, quer dizer que o meu X pode ser igual a 0, então aqui embaixo eu vou colocar menor ou igual. Da mesma maneira no 1, eu vou colocar, né, bolinha fechada no 1, quer dizer que eu posso pegar o número 1, pode ser igual a 1, tá bom? Então, fechou aqui, tá? Para terminar nossa aula, você ficar craque, representação agora é o mesmo exemplo, tá, galera? O eixo X, vamos colocar aqui. Agora, bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 1. Uma cobrinha entre eles, para dizer que é um intervalo, né? Intervalo aberto entre 0 e 1, tá? 0 e 1. Opa! Tá enroscando aí, professor? Para representar por colchetes, a gente pode fazer assim, ó. Você inverte o colchete, ó, né? O que é o normal do colchete, gente? Normal é assim, ó. Aqui que eu tô fazendo, ó. Esse é o normal. Quando o intervalo é aberto, ó, o 0 é intervalo aberto. Inverte ele. O 1 também é intervalo aberto. Então você inverte ele, tá bom? Então eu posso representar por colchete dessa maneira. Outra maneira é por parênteses. Lembra que eu falei que parênteses, a gente pode usar colchete, parênteses, né, intervalo aberto. Outra maneira é você colocar entre 0 e 1. Tá bom? Então, entre 0 e 1, quando eu uso parênteses, parênteses quer dizer intervalo aberto, tá? Intervalo aberto no 0, intervalo aberto no 1, você exclui o 0 e o 1, ok? E para terminar, a representação por desigualdades, ó. X pertence aos reais, tal que X, aliás, tal que o 0, né? Vamos dar uma apagadinha aqui, rapidinho. Ô, professor, como diria um professor meu da faculdade, professor não erra, professor se engana, né? Então aqui, ó, X pertence aos reais, tal que 0, né? Aqui tá o 0, aqui tá o X, que é a cobrinha, nosso intervalo. Então 0, o X e o 1, né? O 0, o X e o 1. Para dizer que o X está entre eles, eu coloco o sinal de menor, tá? E agora, galera, diferente do exemplo anterior aqui, X não pode ser igual a 0, então não mexo aqui no menor do 0. X também não pode ser igual a 1 porque é intervalo aberto, então não mexo no sinal de menor do 1, tá?
Para mais exemplos de representação de intervalos reais, assista a próxima videoaula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue aí com a gente, galera. Aula Paraná aqui no Dr. John, canal na Matemática. Aquele abraço, tchau, tchau.